Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa manhã. Manhã chuvosa, e Deus seja louvado por essa chuvinha que veio regar a nossa terra. E todas as estações têm o seu papel importante na preservação da natureza, da criação de Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, eu gostaria de fazer uma breve devocional com os irmãos nessa manhã, um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Acompanhem comigo a leitura aí na sua Bíblia. Assim nos diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Bondoso Deus, nos ajude a compreender essa porção da Escritura e que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O apóstolo Paulo, normalmente, ele divide a sua carta em dois grandes blocos. No primeiro bloco, ele fala a respeito de doutrinas profundas e no segundo bloco, ele nos desafia a colocarmos em prática essas doutrinas que nós aprendemos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é chamado de texto dobradiça, ou seja, ele é o texto que está exatamente entre a divisão, que faz a divisão entre o bloco doutrinário e o bloco da prática. E ele inicia esse verso dizendo assim: rogo-vos, pois. Lembra quando nós temos a palavra pois, portanto, porque? Sempre em algum versículo, iniciando ali o versículo, é porque o autor quer que nós voltemos os nossos olhos no que foi dito anteriormente. E é isso que ele quer que nós olhamos. Rogo-vos, pois, olhem para trás, olhem toda a parte doutrinária que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou através da sua palavra, que Deus nos justificou, que Deus ele nos santificou e que Deus ele nos conduzirá em vitória até o reino dos céus. Isso está resumidamente escrito ali em Romanos 8,30, pois diz assim o verso de Romanos 8,30: aquele que predestinou, também chamou, também justificou e também glorificou. Olha só, a obra da salvação completa nas nossas vidas. E ele, rogo-vos, ele inicia o verso, rogo-vos, por favor, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. São essas as misericórdias de Deus ter nos predestinado antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1, e ter nos chamado através da sua palavra, aberto os nossos olhos, todos nós caminhando cegamente para o abismo da perdição, mas Ele abriu os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da sua lei. Através do Espírito Santo Ele nos chamou e aplicou a sua mensagem em nossos corações. E a este que chamou também justificou. Que palavra difícil, né? Justificação. A justificação é nós somos declarados justos no tribunal de Deus, não mediante os nossos méritos, mas mediante os méritos de Cristo Jesus. E, por fim, Ele também os glorificou, ou seja, desde a predestinação, antes da fundação do mundo, até a glorificação, o Deus soberano nos conduz e nos guarda nessa nossa caminhada. E ele diz então, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo a Deus. A santificação é algo importantíssimo. Não adianta nada a gente ouvir as maravilhosas doutrinas da graça, ouvirmos as pregações, mas não colocarmos em prática. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que você apresente, que nós apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo, e não um sacrifício morto, mas algo vivo e agradável e santo para Deus. E a seguir o autor nos diz assim: e não vos conformeis com este século.
e não vos conformeis com este século. A palavra conformeis aqui, ela traz a ideia de tomar a forma de alguma coisa. Então, não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas transformar-vos, a palavra transformar-vos, ela tem a raiz na ideia de metamorfose. O que é uma metamorfose? De uma lagarta se transforma numa borboleta. Olha que profunda essa palavra, é uma transformação radical de dentro para fora. Uma transformação radical de dentro para fora. Transformai-vos os vossos corpos, transformai-vos a vossa mente, transformai-vos e não tome a forma do mundo, mas faça uma metamorfose, uma transformação radical de dentro para fora, para que assim nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, mesmo que nós não entendamos, e é sempre agradável, porque Ele está conduzindo as nossas vidas em cada momento. Então nós temos que descansar nessas verdades profundas da Escritura Sagrada. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Um grande abraço do Pastor Ricardo.